Boa noite, irmãos. Paz, Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 3. Um texto muito conhecido, mas eu quero meditar juntamente com você. 1 Coríntios, capítulo 3. Vai nos dizer assim a palavra do Senhor. A minha está numa tradução um pouquinho diferente. Na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive de falar com vocês como se vocês fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé. Versículo 2. Tive de alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso, e ainda não estão prontos, porque vivem como se fossem pessoas deste mundo. Quando existem ciumeiras e brigas entre vocês, será que isso não prova? Obrigado. Será que isso não prova que vocês são pessoas deste mundo e fazem o que todos fazem? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, será que assim não estão agindo como pessoas deste mundo? Versículo 5. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Somos somente servidores de Deus, e foi por meio de nós que vocês creram no Senhor. Cada um de nós fez o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Amém? Somente até aqui. Amados, se eu fosse colocar um título nessa mensagem, eu bebi essa água aqui, nem sei de quem que é não, mas amém. Agora já era. Amém? Depois eu faço um teste aí, tá tudo certo. Os irmãos orem por mim, amém? Então, não, amém, irmã, tá na benção. Amados, se eu fosse dar um título para essa mensagem, eu diria, o preço da maturidade. Se tem uma coisa que nós, como cristãos, precisamos hoje, é de maturidade. E tem um estereótipo na igreja que ronda no nosso meio, que tempo de crente está associado à maturidade. Não. Tem pessoas que têm muito tempo de caminhada, mas têm pouca maturidade. Eu vou te falar um dos malefícios, um dos problemas da imaturidade, de pessoas imaturas. Eu já lidei com pessoas imaturas e o que eu mais observei é que elas têm o hábito de menosprezar, de desprezar os outros. Isso é um sinal claro, forte de imaturidade. É quando, por exemplo, eu elogio o pastor Marcel e digo, nossa, o pastor Marcel é uma bênção, ele ministrou no culto de Santa Ceia e, nossa, eu tive a minha fé renovada. A pessoa chega e diz, mas não é isso tudo não, hein? Já fiquei sabendo que ele e a Natália arrumam uma brigaiada dentro de casa. Por que eu preciso de menosprezar ele, irmão? E falar isso? É um sinal claro que eu tenho problemas particulares, talvez frustrações, né? Talvez anseios dentro de mim que não foram realizados, e isso me faz menosprezar a pessoa do pastor Marcelo. Talvez eu me compare com ele, sinta menor do que ele, então eu sinta a necessidade de menosprezar ele para me sentir bem. Mas o problema não está nele, o problema está em mim. E eu quero que você medite nisso. Que tipo de cristão que você tem sido? Eu aprendo que nós, como cristãos, nós temos que dignificar os outros, nos tratar com honra. E isso é difícil no meio da igreja, porque o tempo tem passado, nós temos envelhecido na presença do Senhor e muitas vezes não temos amadurecido. E Deus tem nos colocado, meu amado, em processos, né, em momentos para nós aprendermos. E eu medito em Romanos 5, a partir do verso 3, e Paulo vai dizer uma coisa. Ele diz assim, e não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz a paciência,
E a paciência produz a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está no nosso coração, pelo Espírito Santo que lhe foi derramado. Mas preste bem atenção. Paulo vai dizer que para nós nos gloriarmos. O que é a palavra glória? A palavra glória significa riqueza, grandeza. Irmão, como é que eu vou me gloriar? Como é que eu vou me engrandecer na tribulação? Não tem como. Eu gosto de me gloriar, de me engrandecer em momentos bons, na praia, em Arraial do Cabo, em Gramado, né? No momento numa piscina, comendo uma picanha importada. E isso é coisa boa para você se gloriar. Mas entenda uma coisa, o sentido de tribulação que Paulo está falando em Romanos 5, a partir do verso 3, é o seguinte. Ele tem em mente uma ferramenta chamada tribulum. O que é tribulum? É uma ferramenta agrícola, semelhante a uma enxada, um rodo. Para que esse tribulum era usado? Ele era usado para colher trigo. Vinha um homem, cortava o trigo, ele ia caindo na eira. A eira é o campo. Esse ia um na frente cortando e o trigo ia caindo junto com a palha. Só que o que é aproveitável é só o trigo, que se junta para fazer farinha, para fazer bolo, para fazer pão. A palha não serve para nada. A palha só serve para amarrar em fechos e queimar. Depois que um vinha na frente cortando, outro vinha atrás com o tribulum, com essa ferramenta. Ele tinha uns fincos na ponta, como se fosse um rodo, jogava-se sobre o trigo, puxava a palha, amarrava ela. O que sobrava era o trigo que se juntava e levava para o celeiro. Ou seja, quando Deus te coloca em um momento de tribulação, no contexto de Romanos 5,3, Deus está te processando, ou seja, Deus está te melhorando, Ele está te aperfeiçoando, Ele está te amadurecendo. É isso que nós devemos nos gloriar nessa tribulação, ou seja, eu estou me tornando uma pessoa madura, uma pessoa adulta, uma pessoa provada e aprovada. Só que nós não queremos passar por esses processos, mas é necessário você passar, irmãos. Deus quer te aperfeiçoar, Deus quer trabalhar em você. E Paulo aqui ele exorta a igreja, em 1 Coríntios, no capítulo 3, por causa de imaturidade. A igreja estava sofrendo com problemas. E Paulo começa no verso 1, na verdade, irmãos, olha o que ele diz. Ele diz assim, ó, na verdade, irmãos, eu não pude falar a vocês como eu costumo fazer com pessoas que têm o Espírito de Deus. Olha o problema sério que Paulo está falando com a igreja. Ele fala, olha, eu não posso falar com você como espirituais, em outras traduções. E isso é um problema sério, irmãos, por quê? Jesus vai dizer uma verdade no Evangelho de João, capítulo 3, que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E eu preciso entender qual dessas verdades que está me governando, se são as obras da carne ou se são os frutos do Espírito. Porque eu, Eduardo, não posso dizer que há 12 anos atrás me batizei e que nasci de novo do Espírito, mas as obras da carne é o que me guia, e não os frutos do Espírito. Porque se eu sou nascido de novo, logo eu preciso ser guiado pelos frutos do Espírito. E é interessante de falar de nascer de novo, que eu quero que você crie essa imagem na sua mente. Eu nasci em 93, dia 6 de janeiro, eu tenho 28 anos. De acordo com que eu fui crescendo, me foi ensinado a falar, me foi ensinado como me comportar, como eu deveria comer, como eu deveria me vestir. Eu aprendo o seguinte, se eu nasci de novo, e eu vou viver um padrão de vida celestial, ou seja, um padrão de vida cristão, eu preciso falar conforme Deus quer que eu fale. Eu preciso ouvir conforme Deus quer que eu ouça. Eu preciso pensar conforme Deus quer que eu pense. Eu preciso olhar conforme Deus quer que eu olhe. Eu preciso proceder nas minhas atitudes, emoções, sentimentos, conforme Deus quer que eu proceda. Mas entenda uma coisa, irmão, eu preciso ser gerado em Deus para isso. Você tem sido gerado em Deus? Nós somos uma geração muito indisciplinada, irmão. Infelizmente, isso é uma verdade. É cada um por si, Deus por todos. Ninguém manda em mim. Se o pastor falar alguma coisa, eu vou congregar lá na igreja tal. Você está sendo imaturo. Você precisa ser alguém disciplinável.
Alguém que as pessoas têm liberdade para chegar, conversar e ensinar. Porque eu aprendo que uma pessoa nascida de novo, uma pessoa que está sendo gerada, ela vai ser ensinada de novo. Porque existe um padrão bíblico, meu amado, para você viver. Você sabe qual é o problema hoje? Isso demonstra a nossa imaturidade. É que todo mundo quer viver um evangelho personalizado. É que nem quem compra carro, eu gosto muito de carro. O camarada compra um carro, uma mulher também. Ah, não gosto dessa roda original. Vou lá, arranco e coloco uma esportiva que eu gosto. Ah, não, esse vidro está muito claro. Vou lá e coloco um vidro escuro. Nossa, esse ronco original está muito silencioso. Vou lá e coloco um cano esportivo. Ah, não, peraí, eu acho que esse farol aqui dá um farolzinho de LED, um farol de xenon. Depois que você olha, o carro está a cara da pessoa. Não está conforme a fábrica fez. O evangelho hoje está assim. Cada um coloca, né, entre linhas, o que quer. Está assim. Eu posso beber? Existe o parâmetro do que a Bíblia diz. Mas o interessante é que toda pessoa que eu conheço que é liberal, eu não estou tampando pedra em ninguém, é alcoólatra. Bebe até embriaguez. Toda. Não conheço um liberal, né, entre aspas, que não bebe até alcoolizar. Aí daqui a pouquinho coloca-se um cigarro, daqui a pouquinho coloca-se uma maconha, daqui a pouquinho vão se colocar uma cocaína, um crack, aí a vaca já foi para o brejo. Cuidado, irmãos. Existe um padrão do que a Bíblia diz para mim e para você. E preste bem atenção, em Romanos 3, Jesus fala sobre isso. Que aqueles que não nascem de novo, não poderão ver o reino dos céus. O Espírito Santo ele tem gerado algo dentro de você, algo dentro de mim, a respeito do novo nascimento. E isso que tem sido gerado, tem que culminar nas nossas obras, nas nossas atitudes, no nosso dia a dia. Abra sua Bíblia rapidamente comigo em Efésios, capítulo 4. Só para você entender um pouquinho. Eu trouxe minha outra Bíblia, que essa aqui eu tenho costume de achar mais rápido. Efésios capítulo 4. Efésios 4. Efésios 4, 29. Vai nos dizer o seguinte. Olha só que algo interessante. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Olha que Paulo está falando aqui, a igreja em Efésio, que eu não posso falar nenhuma palavra torpe. Você já viu aquela questão que alguns crentes falam, a boca é minha, eu falo o que eu quiser? Você já se deu com esse tipo de crente? Irmão, a boca não é sua boca é de Cristo. Você foi comprado na cruz do Calvário, não é? Paulo vai dizer que não foste, né, com prata e ouro que comprado da vossa maneira vã de viver, mas sim com precioso sangue de Cristo. Ou seja, se foi comprado, tem um dono. Se tem o dono faz o que quer, correto? Então a sua vida pertence a Jesus, a sua vida não é mais sua. Parece algo tão simples, mas no nosso dia a dia nós mostramos que a nossa vida ela não pertence a Cristo. E eu preciso me disciplinar, eu preciso pedir o Espírito Santo que me ajude, irmão. Porque sozinho você não consegue, sozinho eu não consigo. Por isso mesmo ele disse que não nos deixaria órfãos. Ele nos deu o Espírito Santo para quê? Para ele nos ensinar, para ele nos fortalecer, para ele ser conosco nas nossas fraquezas, nos nossos momentos de debilidade. Mas você precisa entender isso, meu amado. A sua vida pertence a Cristo. A forma com que você fala tem que glorificar a Cristo. A forma com que você olha. Jesus vai dizer assim, se o teu olho for bom, todo o teu corpo terá luz. A forma com que eu penso, Romanos 12, 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Até a minha mente precisa ser renovada, irmão. Existem muitos conceitos aí que estão querendo mudar o que está na Bíblia, o conceito cultural, mas o que vale sobre nós é o que está escrito na palavra. Já foi dito aqui pelo nosso irmão Moraes no começo, Salmo de número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo conselhos do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei, e na sua lei medita de dia e de noite. Seu prazer tem que estar na lei do Senhor, na Escritura, irmão.
Pode estar todo mundo aderindo conceitos, né, seculares, mas o seu conceito é bíblico, é cristão. Nós temos que ser cristocêntricos. E no verso 2, olha que Paulo vai dizer: tive de alimentá-los com leite, e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso, e ainda não estão prontos. Se você pegar uma criança, um neném, uma de colo, você não pode dar ele um mocotó com pão. Você acaba com a criança, né? Acho que ela nem come, né, um mocotó com pão. Quem já comeu sabe que mocotó é pesado, né? Aquela feijoada, né, gorda, né? Aquela que você come e tem que tirar uma soneca depois, senão você não vem no cu de noite, né? Que não pode comer durante a semana não, senão não consegue trabalhar depois do almoço não. Por quê? Porque é pesado. Criança toma leite, né? Papinha, aquela coisinha na boquinha, né? Tá na temperatura certa para não queimar, para não machucar. Criança é assim, tem que ter todo esse cuidado, esse excesso de atenção, né? Infelizmente tem crente que é assim, irmão. Tem crente que você não pode ministrar para ele ou para ela o que a Escritura diz, porque a opinião dele ou dela é mais importante do que a Escritura diz. Isso é um sinal claro de imaturidade. Nós precisamos amadurecer e adentrarmos para dentro daquilo que a palavra do Senhor nos diz. E Paulo vai dizer isso: olha, eu não pude alimentar vocês. Eu aprendo o seguinte: nós queremos muitas coisas excelentes, e eu quero as coisas excelentes do Senhor. Eu quero que no dia de amanhã, a metade disso aqui seja jovem. De verdade, não digo isso por hipocrisia. Que tenha mais mulheres, culto de mulheres, congresso de mulheres, conferência de mulheres, né? Encontro de casais. Isso é bênção, irmão. Se a pessoa na nossa igreja aí com, 80 casais, dá para fazer um encontro e um jantar só daqui do pessoal da igreja. Isso é bom. E eu não estou falando só de números, não. Estou falando na questão da obra crescer. Mas entenda algo, para isso, o nosso fundamento, o nosso alicerce, tem que ser a maturidade. Nós sempre temos que ser maduros. Você sabe por quê? Se tem uma coisa que nós vamos lidar, é com atrito, né? Com diferenças. Só que essa diferença não pode virar indiferença. Ela não pode. Por exemplo, tem uns que gostam de praia, outros que gostam de sítio. Quem gosta de praia, vai para a praia. Quem gosta de sítio, vai para sítio. Eu não vou menosprezar, eu não vou chamar quem gosta de sítio caipira, de roceiro. Porque eu também gosto. Eu tenho que respeitar. Eu não posso chamar uma pessoa que gosta de shopping de snob. Acha que foi a vida inteira criada em Mirai e gosta de shopping. Cada um com seu gosto, irmão. Respeite as diferenças. Mas para isso eu preciso ser maduro. Por exemplo, eu conheço pessoas que gostam de cavalo. Por exemplo, meu irmão gosta de cavalo. Pelo que ele ganha, dá para comprar um pangaré aí, entendeu? Bem mais ou menos. Só que eu gosto de carro. Se eu for comprar, né, é um carrinho meia boca. Somos diferentes, mas eu entendo ele me entende. Nós nos respeitamos. Isso é maturidade, irmão. Você respeitar o espaço alheio. Ninguém é obrigado a ser igual a você para você gostar, não. Eu preciso respeitar isso. Mas se torna difícil. Sabe por quê? Nós queremos que todo mundo seja igual. Ninguém é igual, irmão. Talvez você conheça 10 Eduardo. Se eu morrer amanhã, acabou esse exemplar aqui, acabou. Não existe outro igual eu. Você é você. Respeita as diferenças uns dos outros. E aqui a igreja ela era criança. E aplicando esse alimento sólido que nós precisamos, eu me lembrei de um texto, das palavras de Jesus. E eu quero que você abra comigo para você entender o quanto nós devemos amadurecer na presença do Senhor. Abra sua Bíblia em Evangelho de João, capítulo 4. Para você entender um pouquinho sobre alimento sólido, segundo o Espírito Santo ministrou no meu coração. Um complemento. Evangelho de João 4. Verso 34. Vai dizer assim: e Jesus lhe disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra.
Paulo está dizendo aqui que ele não pode ministrar um alimento sólido para a igreja. Tem que ser com leite. Sabe o que eu comparo esse leite aqui? A vontade própria da igreja. Tem gente que não está pronto para a vontade de Deus. Você não está, irmão. Você está pronto para a vontade de Deus? E eu quero que você entenda o seguinte: alguns cristãos falam, Deus quer o que eu quero. Você está totalmente enganado. A Escritura não diz isso. A Bíblia diz que Jesus foi obediente ao Pai até a morte de... Ele estava fazendo a vontade de Deus. Tanto que quando ele estava na cruz, ele começou a agonizar, ele pediu ao Pai, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas contudo, que seja feita a tua... Jesus veio para cumprir a vontade do Pai. O exemplo de Cristo. Quando eu digo que estou seguindo a Jesus, eu digo que eu sou alguém 100% submisso ao querer de Deus. É aqui que entra o X da questão. Nós estamos cheios de vontade na presença do Senhor. Eduardo, quando eu chegar lá naquela faculdade, eu vou ser realizado. E se Deus não te der essa faculdade? Eduardo, quando eu tiver aquela casa própria, sair do aluguel... E se a casa própria não vir? Meu sonho, Eduardo, é entrar pela porta da frente da concessionária e tirar o meu carro. E se você continuar andando a pé ou de táxi ou de carona com os irmãos? Seu sonho foi um negócio próprio, igual eu já lutei tanto. Eu me lembro que em 2015 eu fui para o Rio, rapidamente falando. Eu fiquei 10 meses lá trabalhando com farmácia, tive uma oportunidade de ouro, irmão, mas Deus não estava comigo. Uma das características que Deus não está com você é que você não tem paz. Você não tem paz para nada. Eu virei escravo do trabalho, passei a xingar de novo, não orava direito. Minha vida espiritual ficou um lixo. Desde 10 meses acabou tudo, acabou, Eduardo. Voltei só o pó. Aí vim para Miraí, fiquei aqui de boa, 2015, 2016, 2017. Se eu não me engano, 2018. Um irmão lá do Rio foi pregar na igreja que eu congregava. E esse irmão próspero, muita farmácia, vários outros negócios, chegou para mim, depois que ele ministrou uma bênção, chegou para mim, Eduardo, e o Rio? A primeira coisa que veio na minha mente, você teve lá, mas você teve num lugar ruim, que eu trabalhava no pé de uma favela. Volta com esse aí, que esse cara é bom, que vai dar certo. Aí eu comecei a me sentir tentado. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Eu escuto ou não escuto ele? Eu sabia que se eu escutasse, eu ia cair em tentação, irmão. Porque... Sim, às vezes a proposta é tão boa que você acaba cedendo. Aí eu falei assim, não vou nem escutar ele não. Eu falei assim, irmão, o negócio é o seguinte, não, Deus falou não, para mim não é não, e troquei de assunto. Ainda brinquei com ele, e o seu carro tal, que ele tem um carro importado. Irmão, passou-se o tempo, ano passado eu fiquei sabendo que ele abriu uma sociedade com um rapaz que ele precisava para gerente. A primeira coisa que veio na minha mente, esse camarada poderia ter sido você. O sentimento, tipo assim, de perda. Poxa, por que eu não fui? Fiquei lá com o cara, suportei esses anos todos. Hoje eu teria uma sociedade de farmácia. Talvez já foi uma coisa que veio assim, repentinamente no meu coração. Entenda uma coisa, meu amado. As oportunidades que for de Deus para a sua vida, elas vão te alcançar. O próprio Deus virá se encarregar dessas portas se abrir. Claro que há algo que você deve fazer. Mas cuidado para você não ficar se matando por algo que Deus não tem para a sua vida. É o famoso correr atrás do vento. Cuidado com isso. Você precisa de entender qual é a vontade de Deus. Talvez é o que você almejou a vida inteira. Deus diz não. Aí você fica triste, esmorece. Então nós temos que tomar cuidado com isso, irmão. Porque a exemplo de Cristo, sabe o que ele fez? Ele foi obediente. E eu preciso ser obediente mesmo que Deus fale não. Às vezes nós achamos, não, Eduardo, eu vou falar não só para o pecado. Às vezes, você vai ter que falar não para oportunidades muito boas. Eu me lembro quando disseram assim para mim, pastor F saiu da Energisa. Falei, meu Deus do céu, eu tinha feito uma prova para entrar na Energisa e não consegui. Hoje, olhando a escolinha IBR, olhando a obras, necessidade da igreja, a casa de apoio, eu falo, é de Deus. Com muita luta e dificuldade, né? Mas o que tem frutificado, que a gente tem visto, Deus tem sido glorificado. Mas ele abriu mão, isso é uma experiência dele. Ele abriu mão de estar numa grande empresa, irmão. Das maiores empresas do Brasil. Talvez é algo que você lutou a vida inteira. E se Deus pedir para você abrir mão, irmão?
Você tem maturidade para isso, para viver a vontade de Deus? Às vezes nós queremos que a obra cresça, nós queremos ser usados. Só que essas coisas costumam ter um preço, irmão, em Deus. Não o preço da salvação, que já foi pago, mas o discipulado tem um preço. Billy Graham fala sobre isso, que o discipulado pode te custar tudo que você tem. Então saia daqui perguntando para você mesmo: estou disposto a fazer a vontade de Deus? Estou disposto a esse alimento sólido, com essa vontade, ainda que ela venha contra aquilo que eu quero? Verso 3. Porque vivem como... Verso 3, isso. Porque vivem como se fossem pessoas deste mundo, quando existem ciumeiras e briga entre vocês. Será que isso não prova que vocês são pessoas deste mundo e fazem o que todos fazem? Eu aprendi uma coisa, amado, com esse texto. A minha vida gira em torno daquilo que eu amo. Aquilo que eu amo é o eixo que vai mover a minha vida. Por exemplo, tem gente que gosta de cavalo. A pessoa usa chapéu, você entende que ela gosta de cavalo. Usa camisa do manga larga, botina do manga larga, carteira do manga larga. Você vê que você olha para a pessoa, acho que ela tem vontade de se transformar no manga larga, de tanto que a pessoa gosta, porque aquilo move a pessoa. Você olha assim e fala assim: meu Deus, o que é isso? Por exemplo, a pessoa que gosta de roupa de marca. Você olha, a pessoa está vestida com roupa de marca da cabeça até o pé. Você conversa com uma pessoa que gosta de blogs, a pessoa só fala daquilo. Ou seja, aquilo que a sua vida gira em torno é aquilo que você ama. Sabe por que a igreja estava como se fosse pessoas do mundo aqui, com ciumeiras, com brigas? Porque a vida dela girava em torno disso, irmão. Cuidado com aquilo que a sua vida gira em torno, irmão. O eixo que move a sua vida, tome muito cuidado. Se é rede social, você ama isso. Se é fofoca, é a vida alheia. Eu preciso... talvez fale: não, irmão, mas é Cristo. Mas para ser Cristo, você tem que dedicar o seu tempo a Cristo. E nós gostamos muito de entretenimento nesse tempo de hoje. A gente gosta de mídia, irmão. Nossa geração gosta de aparecer. A gente gosta de fotos, de like, de compartilhamentos. Mas não foi para isso que Deus nos chamou. Então sai daqui se perguntando: qual é o eixo que move a sua vida? Porque João vai dizer em 1 João 2,15 a respeito disso. Que se você ama o mundo, o amor do Pai não está em você. Você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você ama, com as suas paixões, com as suas aspirações, irmão, com seus anseios, porque isso pode acabar te matando na fé. Você pode colocar expectativas em Deus que Deus não quer que você coloque. Verso 4. Quando alguém diz: eu sou de Paulo, e outro: eu sou de Apolo, será que assim não estão agindo como pessoas deste mundo? Olha o problema da imaturidade aqui que eu detecto aqui. O favoritismo. Partidarismo dentro da igreja. A igreja se dividiu. Imagina, um lado, se fosse a igreja, aqui vai sentar os que são de Apolo, aqui vai sentar os que são de Paulo. O problema do partidarismo é que ele quebra um princípio de Cristo. E qual é o princípio? Que Jesus diz: um reino dividido não subsiste. Nós, Igreja Batista Revivida, nós somos uma extensão do reino de Deus em Miraí. Nós só vamos ter peso e influência na sociedade quando nós nos unirmos. Quando a dor do Moraes e da Ana for a minha dor, aí eu vou ter peso. Porque as pessoas vão olhar e vão falar assim: nossa, eles estão preocupados com a Ana. Eu vou lá naquela igreja. Porque nós vivemos num contexto onde ninguém está nem aí para ninguém. E isso está entrando dentro da igreja. Nossa, fulano desviou. Eu sabia, não era crente assim não. Cadê sua maturidade, irmão? Você já parou, você já foi lá conversar? Já estendeu a mão, perguntou: fulano, não te vi no culto, o que está acontecendo? Se você tem uma intimidade com a pessoa, chega e brinca com ela: está desviado, irmão? Não estou te vendo? Isso mostra a maturidade que você tem, irmão, que você carrega dentro de você. Não seja partidário. Nós não estamos aqui para dizer: eu sou do pastor Marcelo, e você: não, eu sou do pastor Everton. Nem você, eu sou do Caio Amaral, e você: não, eu sou do Marcos Paulo. Se sobrar alguém, fica para o Eduardo. Estou brincando.
Mas entenda uma coisa, irmão. Nós estamos aqui para nos unir com um propósito. Existe um lugar em Deus para você. Existe um lugar nessa igreja para você. Mas eu preciso ser maduro para isso, irmão. E se tem uma coisa que nós precisamos de ter, eu tenho aprendido isso, é a nossa identidade em Deus. Quando você tem a sua identidade em Deus, irmão, você não vai brigar com ninguém. Você vai entender pelo que você foi chamado e vai fluir naquilo. Mas você precisa entender de Deus. E se tem uma coisa que ainda tem muito na nossa geração, é pessoas que andam segundo o conselho, né, dos homens, né? Ou não estou criticando, entenda isso, dos profetas. Estou passando por um problema. Aqui, irmão, ora aqui por mim. Ó, tá, Labaxéia, terra de canto, faz isso e aquilo. Por que você não entra para o seu quarto e vai orar, irmão? Por que você não entra e fala assim, Senhor, eu quero te ouvir, eu quero que o Senhor fale de uma forma que eu vou entender. Você precisa disso, irmão. O véu já foi rasgado. Parar de andar para o conselho dos outros. Ah, que o profeta disse isso. O que Deus falou com você? O seu Deus não fala com você, não? Ele é mudo? Ele quer falar com você, irmão. Eu me lembro a primeira experiência que eu tive. Eu converti de 16 para 17. E eu cheguei para uma irmã que era mais madura e falei assim, ó, eu quero ir para o exército fazer carreira militar. Não sei se eu falei isso aqui. E quando eu batizei com 17, aí eu falei com ela, vou fazer 18, vou para o exército, fazer carreira militar. E a minha intenção era, ou eu servia aqui em Juiz de Fora, ou nas Agulhas Negras no Rio, mas era mais provável de eu ir para o Rio. Aí ela falou assim, ó, você ora para saber se é de Deus para a sua vida. Foi a primeira vez que eu escutei essa expressão. Ora para saber se é de Deus para a sua vida. Aí eu fui orar, né, cheio já de vontade, né, tipo assim, pensei, não, Deus vai falar que sim, eu junto minhas coisas, minha mãe vai me dar o ok e eu vou na bênção. Aí Deus me veio em sonho de madrugada. Eu estava num bar, parecia uma lanchonete, sabe? Aqueles banquinhos em formato de letra U que fica no cantinho. E eu estava bebendo com algumas pessoas nesse bar. Só que, irmão, eu nunca fui fã de bebida. Só que na visão eu estava bebendo. E eu bebendo. E eu falei, meu Deus, desviei, estou bebendo cerveja. Bebendo cerveja na visão. Falei, pronto, não é de Deus aí não. Ali eu já fiquei meio assim, eu entendendo o que Deus estava falando. E eu estava de camisa branca, aquele pingentinho de identificação, calça, coturno, uma pistola .40, calibre 40, que é de uso exclusivo das Forças Armadas, direitinho. Eu estava no exército na visão. Eu falei, nossa, estou no exército, estou desviado. Falei, pronto, meu sonho foi por água abaixo. E entrou um senhor no sonho. Ele entrou e veio até mim, começou a apontar o dedo na minha cara, brigar comigo. Eu levantei, tirei a arma, atirei nele, matei ele, sentei e continuei bebendo. Aí ali eu acordei doido de madrugada, falei, meu Deus, pronto, desviado, bebendo e assassino. Falei, acabou, ué. Não sobrou nada. Aí eu não dormi mais não, fui trabalhar, e eu doido, para ir lá na casa da irmã. Trabalhava na fábrica de sofá, terminou o serviço, fui lá na casa da irmã, falei assim, ó, tive um sonho. Ela, Pai do Senhor, cheguei naquela correria, ó, sonhei isso. Ela olhou dentro da minha cara e fez a seguinte pergunta, e você vai ainda? Eu falei assim, não, vou ficar em Miraí. Ela, tá, achei que você não tinha entendido o sonho. Aí um dia eu indo para o monte, né, como todo crente, né, de assembleia, indo para o monte, a irmã me para, uma irmã, né, profetiza, me para no Argeu, diz assim, jovem. Eu falei, pronto. Eu sabia que ela gostava de passar um rolo santo do Senhor, né? Ó, eu te via com uma farda do exército, pode ir, que Deus é contigo nesse negócio. Eu falei, não entendi, ué. Eu falei, não bateu não, ué. Eu falei, peraí, Deus fala comigo, eu vi, eu entendi que eu estava desviado, que eu estava bebendo, que eu ia me tornar assassino, que eu vi, em visão Deus falou comigo, e a irmã está falando para mim ir. Eu falei assim, vou não, ué. Eu falei, vou ficar em Miraí que é melhor, ué. Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta, de tudo aquilo que já falaram para você, o que você ouviu de Deus? Você que está frustrado, nossa, Eduardo, passou tanto tempo, eu ouvi isso, ouvi aquilo. O véu já foi rasgar, o que você ouviu de Deus? Deixa eu te fazer uma pergunta, qual é a vida que você tem com Deus? Qual é a sua vida espiritual? Quanto tempo você se dedica, se empenha, irmão? Sabe por que você está frustrado? Com todo carinho e respeito?
porque você quer. Porque você muitas vezes colocou expectativa, irmão, que Deus não mandou você pôr. Você criou, né, um Baal para você, fez um altar e está ali queimando incenso para ele. E Deus está falando, eu não estou nisso. Entra ano, sai ano, a mesma coisa, e você correndo atrás do vento. Cuidado, irmão. Deus quer te amadurecer. Deus quer te tornar uma pessoa madura. Toda pessoa madura, ela é provada e aprovada. Mas aquilo que eu falei de Romanos 5, a partir do verso 3, são as tribulações, sabe? É Deus tirando essa palha de nós, aquilo que não presta, sabe? Durante os dias, semanas e meses. Entenda uma coisa, irmão, não é da noite para o dia. Com Deus não existe aquele propósito rápido, sabe? Não é igual miojo, que você chega, esquenta uma água, joga lá, daí 3, 5 minutos você já está comendo. Deus não é assim, Deus não é imediatista. Deus, ele tem o tempo dele. E você precisa entrar dentro do tempo de Deus, dentro do calendário de Deus. E a igreja aqui, ela estava com favoritismo. Nós queremos que as coisas aconteçam, mas muitas vezes a pessoa que Deus vai usar é você. Então, não fique de favoritismo, irmão. Permita que o Espírito Santo, né, atraia a presença de Deus e Deus, né, ele te amadureça. Salmo 133, ele revela isso. Com bom e consolável que os irmãos vivam em união. Só que eu acho interessante, no verso no restante do texto, vai dizer que ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Mas tem que ter união. Deus ordena, imagina Deus do seu alto sublime trono diz, bênção, vai para lá, vida, vai para lá. Ele manda vir, você não precisa de correr atrás. Evangelho é isso, meu amado, é você se relacionar com Deus e Deus agregar na sua vida aquilo pela misericórdia dele que ele quer agregar. Os nossos dízimos e ofertas, eles não pagam o salário de Deus para ele trabalhar para a gente. Nós temos que entender isso. E no verso 5, afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Somos somente servidores de Deus. E foi por meio de nós que vocês creram no Senhor. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Se fosse Paulo nos dias de hoje, né? Paulo iria chegar para a igreja e falar, olha, tem mais para mim, para o meu lado, ou mais para o lado de Apolo? Ele ia ter essa curiosidade se fosse um homem carnal. Mas Paulo não disse isso. Paulo não queria saber quem mais estava para um lado ou quem mais estava para o outro. Sabe o que Paulo diz? Ele diz o seguinte, quem somos nós? Sabe por quê, irmão? Quem entende o propósito, qual foi chamado, não se engrandece. Se você entender qual o propósito você foi chamado, você não vai se engrandecer. Porque você sabe qual foi o seu lugar. E você sabe que eu lembro de João Batista. Eu lembro de João. João disse no Evangelho está escrito no Evangelho de João capítulo 3, que ele diz o seguinte, que importa que ele cresça e que eu diminua. Quando indagaram a João sobre quem ele era. João entendeu o propósito dele. Irmão, se você entender o propósito, você não vai se engrandecer. Você vai saber a medida exata de Deus na sua vida. E aonde você vai ficar e quem você é. Mas nos falta identidade. E quando falta identidade, sobra comparação. Sobra muita coisa que não provém de Deus. Paulo aqui não se engrandeceu. Eu não preciso de me engrandecer. Se você for perceber aqui na igreja, existe, né, uma gama, né, muito grande de pregadores. Né? Tem o pastor Marcel, tem o pastor Éfito, tem o Caio, Marcos Paulo, Josimar, tem o Hélio, tem vários, tem eu. Mas se você for olhar, irmão, cada um é usado de uma forma. Tem o Fábio, cada um, né? Cada um é numa proporção. E ninguém precisa de se comparar a ninguém, irmão. Cada um nós somos usados de uma forma, com um propósito. E você precisa entender qual é o seu propósito, irmão. Você precisa que Deus te dê a sua identidade. Deus fala para você, olha, eu te chamei para isso, com esse propósito. Às vezes vai ser numa área dentro da igreja, mas também pode ser fora. Às vezes vai ser alguém que Deus vai levantar aqui com algum propósito. Mas entenda uma coisa, o importante é aquilo que Deus vai te designar o seu chamado, irmão. E quando você entender, você não vai se comparar, você vai somar. Você vai dizer assim, pastor, eu estou aqui, é assim, conta comigo. Porque pessoas maduras, elas somam.
elas olham onde elas vão ser úteis e falam assim, olha, eu posso fazer isso aqui. Independente se você vai aparecer ou não, você entende o propósito. Mas para isso você precisa amadurecer, irmão. A palavra que Deus me deu foi essa, a respeito de maturidade. Que o Espírito Santo de Deus, meu amado, nos amadureça, né? Tire de nós, Igreja Batista, viver toda a imaturidade. Talvez você, como eu, quer ver as coisas acontecer, mas aquilo que eu falei, para Deus trazer mais pessoas, para ficar com mais do mesmo, não adianta. Deus quer nos trabalhar, Deus quer nos melhorar, amém? Que Deus abençoe a sua vida. Senhor, o teu querer, a tua vontade, a tua palavra. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor, Pai, que o Senhor possa nos amadurecer, que possamos crescer em Ti, que possamos, ó Pai, ser maduros na fé, para, Senhor, viver os propósitos do Senhor e avançar como igreja. Que possamos ser uma igreja madura ao enfrentar as dificuldades, as tribulações, os obstáculos, Pai. Que possamos, ó Deus, amadurecer no meio das situações, ó Pai, pequenas que aparecem no dia a dia. Deus, e que a Tua presença venha sobre nós, nos ensinando, Deus, para a glória do Teu nome. Senhor, em nome de Jesus, nos amadureça. Senhor, que no nome de Jesus essa palavra possa estar em nosso coração. Senhor, que nós possamos apegar não em pessoas, mas em Cristo, mas em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Deus, quantas pessoas têm baseado a sua fé em pessoas? Deus, quantas vidas têm baseado a sua caminhada, esperando algo de alguém, e não adquire, Senhor, conhecimento em Ti, não aprofunda na Tua palavra, não tem uma vida de oração, mas nós te pedimos, ó Deus, nos ajude a crescer em Ti para a glória do Teu nome. Eu quero, ó Deus, te louvar por essa palavra, te bendizer, em nome de Jesus, amém. Quero agradecer, a vida da nossa irmã Fabiola, nome do seu esposo? Juninho, tá bom? Vieram de Cataguases, juntamente com a Mauri e a Cirlei aí. Que Deus abençoe, obrigado por estarem aqui conosco, louvando o nome do Senhor. Nós vamos louvar? O último hino para a gente encerrar, em nome de Jesus, tá ok? Sim. Esse hino é uma composição que o Senhor me deu, num dos momentos, igual o rapaz que pregou aqui, Eduardo pregou aqui, momentos de imaturidade, que a gente vive, e o Senhor tem que nos moldar. E o que eu descobri durante o momento em que eu recebi esse louvor, foi parar de reclamar. Como eu reclamava,
como às vezes eu reclamo, porque eu não estou pronta. E nenhum de nós aqui estamos. Jesus, ele conseguiu passar e vencer por tudo, amém? Eu não tenho como não falar, porque é para as pessoas entenderem, assim, sabe, o porquê. Então, eu estava num momento muito difícil, com muita coisa para fazer, porque né, a gente que é dona de casa e trabalha fora e não sei o quê, eu não dou conta não, tá? E é difícil, e eu estava reclamando, estou cansada disso, estou cansada daquilo, e estava com um monte de nota para separar, porque eu ajudava ainda meu esposo na oficina dele. E aí eu falei, Senhor, eu estou cansada de mim, de ficar murmurando, porque o Espírito Santo, ele confronta a gente. E eu falei, eu não quero mais ficar assim, murmurando, quero ver o lado bom das coisas e aprender, ser lapidado no meu caráter, no que o Senhor tem para mim aqui. E aí veio. Aí eu cantei, faz brotar, Senhor, no meu coração, do teu trono, água viva, que o Senhor é a fonte. E me ajuda a ter vida em abundância, a entender o que é ter vida em abundância. E o Senhor me deu essa canção, e eu espero que certamente Ele falará com você também, assim como Ele tem falado comigo, assim como Ele me confrontou uma vez, porque eu queria muito gravar, e isso aí que o pastor falou, e ficava só nisso, buscando essas coisas, e Jesus falou assim comigo, e se é a música que tudo é dele, né? Que eu estou te dando, é para mudar só você mesmo, você vai ficar satisfeito comigo? Eu de tarde orando lá, Deus brigando com o Senhor, falando, Senhor, mas é para poder pregar a tua palavra, por que isso não dá certo? Não sai de jeito nenhum. E aí Ele me confrontou, porque Ele quer nos colocar no ponto, assim como um vaso de barro, uma argila, que o oleiro, ele molda de acordo com o que Ele quer. E às vezes vai doer, mas nosso Deus é o nosso Pai de amor. Em Jesus nós venceremos. Amém? Então, que o Senhor possa completar a palavra. Se eu errar a letra, me perdoem, porque eu também esqueço. Amém. Há uma nascente de águas cristalinas do trono de Deus, rio da vida que brota e corre para aquele que crê. Naquele que habita no abrigo do Altíssimo, que decide no Senhor confiar. Este coração tu jamais rejeitarás. Aleluia. Há uma nascente de águas cristalinas do trono de Deus, rio da vida que brota e corre naquele que crê. Naquele que habita no abrigo do Altíssimo, que decide no Senhor confiar. Este coração tu jamais rejeitarás. Faz brotar água viva no meu coração do trono,
que vivifica da vida abundante na minha vida. Faz correr água viva do meu coração, do trono, que me restaura, que restaura todo o meu ser. Sede jamais terá quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, fonte de águas a jorrar para a vida eterna. Faz brotar água viva no meu coração, no trono, que purifica, restaura, santifica a minha vida, que dá vida em abundância. Faz correr água viva no meu coração, do trono, Senhor, que me restaura, me dá vida em abundância, que completa todo o meu ser, Senhor, que restaura todo o meu ser, todo o meu ser, todo o meu ser, todo o meu ser. Agora já se disse tudo, eis aqui a conclusão a que chegamos. Ama reverentemente a Deus e obedece os seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Amém? Deus abençoe, glória a Deus. Ouça essa música. A gente fica tão emocionada com as coisas que Deus faz na nossa vida, que eu esqueço a letra, porque isso mexe tanto comigo, porque eu sei o que eu passei, né? Cada um aqui sabe o que está passando, e as experiências que tem com Deus, e a glória dele. E você pode ouvir essa música sem eu errar, porque está lá gravadinho, bonitinho, com a letra direitinho, no YouTube, tá? É Rio da Vida que chama essa música, no meu canal que eu fiz para poder divulgar, Fabiola Lopes. Tem lá a letra, tem, né, que o Senhor possa te abençoar e abençoar a sua vida, e deixa Ele nascer todos os dias, porque a misericórdia dEle se renova todas as manhãs, tá, amém? Parar de falar. Glória a Deus, amém? Vamos agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa noite, nós estamos na Tua presença. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado em nós. Obrigado pelo Teu sacrifício na cruz do Calvário, que nos salvou, que nos encontrou, e que nós possamos, ó Deus, a cada dia valorizar isso que o Senhor tem feito em nós. Senhor, em nome de Jesus, que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos vocês, com todo o povo espalhado na face da terra. E o povo diz: amém. Deus abençoe e aplauda o nome do Senhor. Tá encerrado.